Muito bem-vindo a essa aula, onde a gente vai falar sobre Storytelling, né? Sobre essa ferramenta importantíssima aqui chamada Storytelling. E por que eu resolvi começar esse curso com Storytelling? Porque em primeiro momento a gente tem que entender o que é o Storytelling. Ele é a arte de contar história, mas não apenas de contar as histórias, mas de se conectar emocionalmente com a sua audiência. E quando eu falo em entregar a sua mensagem, eu estou dizendo em fazer isso de uma maneira que seja impossível as pessoas não criarem conexão com você. Primeiro, porque o storytelling ele permite que você se conecte muito bem com o seu público, porque as pessoas elas gostam de ouvir histórias. Isso é desde o começo da humanidade. Porque as histórias ela ajuda a gente a entender um pouco melhor do nosso dia a dia. E as pessoas, quando elas se conectam com uma marca, ela está se conectando com a história daquela marca. E da mesma maneira, o storytelling ele também ajuda para que nós consigamos entender quem nós somos e para onde estamos indo, qual que é o momento da nossa vida. Porque quando você começa a colocar tudo como uma narrativa, como uma história que está sendo contada, fica mais fácil até para você entender para onde você está indo. Esse módulo agora, eu vou falar especificamente cada ponto, cada ferramenta do storytelling para você construir uma história dentro de uma narrativa, como a narrativa da Disney ou da Pixar, uma história mais elaborada. Por que eu vou fazer isso? Porque o seu livro ele vai ser escrito dentro dessa narrativa, que é uma narrativa, é uma receita de bolo que sempre dá certo e poucas pessoas conhecem. Ou melhor, até tem bastante gente que conhece, só que poucas pessoas conseguem aplicar ela na prática. E é o que você vai aprender aqui. Por isso que eu fiz questão de começar esse módulo, né, o primeiro módulo desse curso, com o Storytelling, para que você comece a utilizar as ferramentas de contar história e comece a contar a sua própria história de uma maneira que conecte com a sua audiência. E você vai ver que vai fazer muita diferença na comunicação da sua marca. E nesse motivo a gente vê que várias pessoas acabam não contando a sua história de uma maneira certa e aí acabam não conectando com a sua audiência ou acabam não criando uma audiência. Por quê? Ou eles se posicionam como uma pessoa que já está com a jornada pronta, então acaba não conectando, ou não tem uma organização para dizer o que está querendo transmitir. E quando você entender o storytelling, você vai entender como a mente das pessoas funciona e aí vai ser mais fácil de você se posicionar e mais fácil também para você contar a sua própria história. Ele acaba tendo até uma versão de autodescoberta, assim, bem legal no storytelling. Só que o que eu vou passar aqui são ferramentas práticas. É ferramentas para que você entenda como que funciona cada elemento desse ambiente novo chamado storytelling, que tem muitas coisas novas, e aí a gente vai aprender exatamente como usar passo a passo para a nossa narrativa. Nesse curso aqui você vai ver vários nomes que são comuns no mercado, principalmente no mercado dos infoprodutores, que vai ter ali toda a parte de negócio, falando de ROI, LTV e copy. E aí você vai ter também alguns termos que eles são específicos do storytelling. Por exemplo, narrativa, posicionamento, protagonista. São elementos que quem conhece de storytelling sabe exatamente o que está acontecendo e sabe como se posicionar. Por isso que eu resolvi fazer o storytelling com o primeiro módulo, porque é o mais importante, até porque a gente vai começar a escrever a nossa história agora, literalmente, escrever a nossa história. E aí a gente vai já escrever ela dentro da maneira certa. Beleza? Então, eu escolhi fazer o storytelling, primeiro motivo, para você aprender a contar uma história de uma maneira persuasiva e que se comunique com a sua audiência. Segundo, a partir do momento que você sabe contar uma história, você vai contar a sua história de uma maneira adequada. Terceiro, como as pessoas estão acostumadas a ter sempre as mesmas narrativas, isso até é uma coisa que a gente fala dentro do storytelling, que existe 3 histórias ou 4 histórias no máximo. O resto é tudo variação delas. Mas por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com essas histórias. Então, a partir do momento que a gente entende qual que é a narrativa dessas histórias, a gente traça uma narrativa para a minha história. E aí uma narrativa para a minha história de marca. Aí eu consigo organizar a minha marca e fazer com que ela fique uma marca organizada, onde as pessoas entendam aonde eu estou indo, o que eu quero com a minha marca. E aí, através do storytelling, a gente vai conseguir esses pontos. Beleza? Esse módulo ele é extremamente técnico. Ele é muito técnico. O que você pegar aqui, se você quiser utilizar essas narrativas para poder fazer uma história de ficção, você também pode. O nosso foco aqui desse curso é pegar essa narrativa e fazer a história da sua vida nas redes sociais, nos sites, no blog, para que as pessoas vejam você como você quer que sejam vistas. Beleza?
Te vejo na próxima aula. Escreve aqui embaixo o que você espera desse módulo de Storytelling. Se você já conhece Storytelling, fala assim, eu sou o bichão mesmo, eu sei tudo sobre Storytelling, eu estou no final da jornada, eu sou sábio. Ou então você fala, não, eu estou começando agora, eu sou muito inocente quanto a isso. Ou então eu sou o explorador, estou explorando essas coisas. Tudo isso é o quê? Narrativa de Storytelling, beleza? Te encontro nesse módulo que vai ser fantástico. Estou esperando teu comentário aqui embaixo. Valeu!